Beleza, tá gravando já. É, Então vamos lá. Essa vai ser a nossa última aula de encontro síncrono, tá? É, Então, por quê? Porque dia 3 de dezembro, eu não sei se eu coloquei dia 1, eu não sei se eu coloquei errado, mas era para mim ter colocado 3 de dezembro. 3 de dezembro, na sexta-feira que vem, que ia ser a próxima aula síncrona nossa, a nossa aula vai ser no IF, tá? E aí não vai ter mais aula porque depois a outra semana seria semana B e seria outro conteúdo que seria abordado, tá? Então, essa é a última aula síncrona, mas vai ter mais uma aula que vai ser dentro do campus. Para aqueles que não puderem ir até o campus ter a aula, eu vou deixar uma atividade paralela postada no Moodle, tá? Então, vamos lá. É, Então, nessa aula eu vou fazer a correção do conteúdo da aula passada e também comentar das atividades que estão, que estão faltando, né? Quais são as atividades de IRE para esse semestre, tá? Deixa eu partilhar minha tela aqui. Vamos lá. Moodle. Ok. Beleza, então aqui, né, em instrumentação para o quarto bimestre, por enquanto tivemos duas atividades, né? Tivemos medidores de vazão e aqui eu passei uma atividade que a gente fazia a relação da pressão diferencial, né? Pressão diferencial relacionado com a nossa vazão, tá? E nessa atividade de correção e medidores especiais de vazão, eu passei em exercício de conversão, né? Se eu não me engano, eu acho que eu já realizei a correção dessas atividades. Essa daqui já está corrigida. E então, quantas atividades vai ter para ir esse semestre? Tá? Vai ter essas duas. Vai ter mais uma atividade que eu vou postar hoje, tá? E da semana que vem, e da próxima aula síncrona. Então vão ser no total vão ser 4 atividades, tá? 4 atividades para ser entregue. Mas por enquanto aqui só tem duas, né? E vai ter mais uma hoje. Depois que terminar a aula eu vou postar a atividade de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a correção dessa atividade, tá? De conversão de unidades. Só que eu não vou fazer todas, eu vou fazer somente uma de cada, eu vou fazer a mais complicadinha que tem, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui e abrir a apostila. Instrumentação. Ok. Então, no final da apostila, tem essas relações matemáticas, né? Então, a gente tem aqui a conversão. Essa tabela aqui é para vazão volumétrica, tá? E a gente tem uma tabela para vazão mássica. E aí eu passei dois exercícios
é relacionada à vazão volumétrica, tá? No caso aqui, a letra A, a letra B, em relação à vazão volumétrica, e a letra C e letra D em relação à vazão mássica, né? Quantidade de quilo, tonelada, tá? Então aqui eu vou fazer somente a letra B, porque eu acho que porque a letra B não tem, você bater no olho você não consegue saber qual que é o valor direto, porque litro por hora não tem na tabela, tá? Então essa daqui eu vou responder. Eu acho que aqui a letra C e a letra D, eu acho que as duas tem como fazer pela tabela, mas eu escolho uma delas para a gente resolver aí, tá? Então vamos lá, 7 barris por hora em litros por hora. Deixa eu anotar aqui a letra B. Então a letra B vai ser 7 essa daqui é a letra B, né? 7 barris por hora em litros por hora, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou converter, eu vou converter para metros cúbicos por hora e depois eu faço essa conversão para litros, tá? Então aqui, ó, barril por hora, né? Eu pego, se eu quero converter aqui no caso, né? Eu vou sair de barris por hora, vou para metros cúbicos por hora. Então eu vou cruzar a informação dessas duas colunas, pegar o valor que está aqui no meio e multiplicar, né? Então no caso aqui da letra B, eu faço 7 vezes 0,15, parece que é 8,987, tá? E aí eu vou ter resposta em metros cúbicos por hora, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos lá. 7 vezes 0,15887. Grande, né? Dá 1,11. Então, deixa eu dar... 1,11 deixa eu pegar mais um número aqui. 2 metros cúbicos por hora. Beleza. Então eu converti para metros cúbicos por hora. Então, e aí o que eu faço? Agora eu tenho que saber qual que é a relação de litros com metros cúbicos. Então, no início até do material de vazão já tem essa relação, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Quando você pega o início começa a falar sobre vazão, mostra essas relações aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então aqui na primeira página sobre vazão, tá? Traz algumas relações aqui, ó. Traz quanto que vale metro cúbico em litros, pé cúbico em metros cúbicos, galão em litros e libra em quilos, tá? Então a gente vê aqui, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então o que eu faço? É só fazer regra de 3, tá? Deixa eu ver se a página 135 que a gente estava. 130. Beleza. Então eu vou fazer essa relação. Então se eu tenho, fazer regra de 3, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? 1,112 equivale a quantos litros aí, tá? Como eu já estou com unidade, os dois estão por horas, não preciso de mais nenhuma conversão, tá? Eu posso fazer direto. Então eu faço a multiplicação cruzada e aí a gente vai ter que 1,11
2 vezes 1000 vai dar 1.112 litros por hora, tá? Eu pude fazer isso direto porque já estava a unidade já estava certinha. Se não estivesse certa, aí teria que fazer mais um trabalhinho aí, né? Se a gente encontrasse, por exemplo, metros cúbicos por minuto. Se eu quero chegar em litros por hora, eu tenho que converter essa quantidade e saber quanto que dá isso em horas, né? Mas não houve necessidade disso. Então dá 1.112 litros por hora. Deixa eu ver, eu acho que as duas tem na tabela. Tonelada por hora, tonelada por dia, litros por hora em quilos por hora. Deixa eu ver. Agora eu vou fazer a máscara agora. Já tem direto, né? Deixa eu ver. Toneladas por hora, toneladas por dia tem. E libras por hora em quilos por hora. Libras por hora, quilos por hora. Beleza, as duas tem. Eu vou fazer somente a letra D, tá? Então, a letra C e a letra D você tinha que pegar na vazão máxima, que tem 400 libras por hora em quilos por hora. Vou fazer a letra D como exemplo. 400 libras por hora em quilos por hora, tá? Então aqui está mais fácil, é só pegar e fazer a conversão direto, né? E cruzar a mesma coisa que a gente fez para a vazão volumétrica, a gente faz para a vazão máxima, a gente pega e cruza as informações da tabela, tá? Deixa eu apagar essa linha, está muito torta. Então aqui eu vou achar o valor que eu vou multiplicar. No caso aqui, se eu cruzar as duas informações, dá 0,4536. Então eu pego 400 vezes 0,4536 e aí eu já vou achar o resultado final. Opa. 400 vezes 0. Eu acho que está desligado aqui o botão, por isso que não está dando certo. Então dá 181 kg por hora, 181,44 kg por hora. Ok, Isabela? Deu certo os exercícios? Deu bem tranquilo, né? Beleza. Então vamos lá. A letra B, né, Isabela? A letra B não tinha na tabela. A letra B você tinha que saber a relação de litros com metros cúbicos. Aí deu a pegadinha do malandro, né? Mas tá bom. Então, beleza. Vamos lá. Vou pular essa parte aqui Essa parte aqui que eu estou pulando é importante, mas não vou ver agora. Que seria a instalação das tubulações de impulso conforme o líquido, se é gás, se é vapor, se é líquido, tá? Sistema de selo, como que ele é, como que é constituído, tá? Mas essa parte que eu vou dar uma pulada, tá? E a gente vai vir aqui para a temperatura, tá? E a gente vai ver os equipamentos em relação à temperatura, tá? Então,
Na medição de temperatura, a gente mede o grau de agitação das moléculas, tá? E aí, dentro do conceito de temperatura, a gente tem pirometria, tá? Que é a medição de altas temperaturas. A gente tem a criometria, que é a medição de baixas temperaturas, e termometria, que envolve tanto a pirometria como a criometria, dois tipos de medição, tá? E quando você tem um equipamento que mede temperatura, tá? Ele é construído baseado em uma das 3 formas de transmissão de energia, tá? Eu não vou me delongar aqui porque vocês já viram isso na escola, né? Que é a condução através do contato entre 2 corpos, e radiação quando existe uma distância entre esses 2 corpos, mas o espectro acaba transmitindo o calor, energia, tá? E a convecção, que é um movimento da energia, né? Algo semelhante acontece quando você utiliza ar-condicionado, o que acontece dentro da geladeira também. Então, você tem movimentação da energia térmica, da energia de calor, né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Então, essas 3 formas aqui são as 3 formas de transmissão de energia no formato de calor, mas é baseado nelas que são construídos equipamentos que fazem medição de temperatura. A gente tem algumas escalas que são padronizadas, que são bastante comuns, né? Que é a Heinkney, a Kelvin, a Celsius e a Fahrenheit. Essas daqui são escalas relativas que foram construídas baseada no caso da Celsius, foi construída baseada na ebulição e fusão da água, né? E a Fahrenheit parece que foi relacionada à temperatura do sangue, alguma coisa assim. Aqui tem uma explicação. Deixa eu ver. Mas eu acho que não tinha como. Se eu não me engano, não tava relacionado com a questão da água no início. Mas tudo bem. E a Heinkney e a Kelvin, elas têm seu ponto zero absoluto, né? São escalas absolutas porque seu zero absoluto é zero, né? E o zero aqui absoluto significa que não existe nenhuma movimentação de moléculas, tá? Aqui embaixo a gente tem algumas relações de conversão. Então, opa. Então, só deixando melhor escrito, né? Graus Celsius dividido por 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5, que é igual a Heinkney aqui, menos 491 dividido por 9. Então, assim, se você quiser sair de qualquer... Vamos falar assim, você está em graus Celsius, você quer vir para Kelvin, você pode utilizar somente as 2 fórmulas, né? E aí você vai ter a conversão direta de graus Celsius para Kelvin, tá? Então, você sabe quanto que vale 50 graus Celsius. Então, 50 graus Celsius, para você converter para Kelvin, é só isolar o Kelvin aqui, né? Então, você já tem essa informação. O que você faria? Você faria o quê? Você pegaria... vamos isolar o Kelvin ali, né? Então, 5 está dividindo, ia passar para o outro lado multiplicando. Então, ia ficar 5 vezes a temperatura que você tem em graus Celsius dividido por 5. E aqui que está subtraindo, ia passar somando, né? Mais 273, tá? Então, no final, você ia ter essa temperatura em graus Celsius mais 273, tá? E é só substituir. No caso, você ia pegar os 50 e somar com os 273
você achar em Kelvin. Tá? Então, para fazer conversão de uma escala para outra, é só pegar e relacionar essa formulinha que você tem, que ela está relacionando já essas escalas. Tá? Beleza. Então, aqui a gente começa a falar sobre os medidores de temperatura, tá? A primeira parte que mostra aqui na parte dos medidores de temperatura são medidores, esse 6.2 aqui acaba trazendo mais sensores que são utilizados de forma mais local, tá? E a gente vai ver quais são eles, dilatação e expansão, tá? Os termômetros de dilatação, eles são termômetros mais simples. A gente tem um exemplo do termômetro que a gente usa em casa, né? Em que você tem um bulbo que armazena o líquido. Normalmente aqui a gente utiliza o mercúrio. E conforme há um aquecimento do mercúrio, ele sofre uma dilatação, ele se expande. Então essa expansão, a gente faz uma escala graduada no corpo do vidro e a gente consegue saber qual que é a, a temperatura lida, tá? Esse modelo que está aqui do lado é utilizado quando a gente usa termômetro de dilatação em ambiente industrial, tá? Normalmente em laboratório. Então, acaba sendo um pouquinho mais reforçado do que o que a gente tem em casa, tá? Aqui são os principais líquidos que a gente utiliza para termômetro de dilatação, tá? O mercúrio, o álcool e o tolueno, tá? E qual que é a sua faixa de uso? Qual que é a temperatura que você consegue utilizar esses termômetros? E por quê? Porque se você for em menos 39, o mercúrio solidifica, então não tem como utilizá-lo. E 357 graus, assim, aqui fala 550, né? 550 se for feito algum tratamento internamente no vidro. Mas acima de 357 ele sofre ebulição, tá? Então o álcool etílico você vê que é menos 115,78, né, o ponto de ebulição. Então você vê que a faixa medida está entre menos 100 e 70. Tolueno entre menos 92 e mais de 110 e a faixa de uso está entre menos 80 e 100. O termômetro aqui de mercúrio está passando de 357. Eu acredito que seja porque se você utilizar algum gás internamente dentro do tubo, então o mercúrio ele suporta uma temperatura maior e não acaba entrando em ebulição, tá? Mas eu vou ter que dar uma estudada. Mas a faixa de uso aqui seria restrita por causa desses pontos de ebulição e ponto de solidificação, tá? Então o mercúrio, talvez, se você utilizar um gás aí, aqui, tá falando, não tinha lido, injetando esse gás inerte sob pressão evita a vaporização do mercúrio, por isso que está chegando até 550 graus, tá? Quando você tem medição, no caso aqui, ó, esse primeiro modelo, você vê que ele é o líquido que está sendo utilizado para dilatação, ele está num recipiente de vidro, tá? Isso daqui é mais utilizado dentro de laboratório ou em casa também, tá? E a gente tem também o termômetro de dilatação dentro de recipiente metálico, tá? Aí ele pode ser utilizado em um ambiente mais industrial, tá? Que seja mais. Então, o que acontece? Você vai ter o líquido, você vai ter um bulbo, né?
Tanto o bulbo como o capilar seria essa mangueira que liga até o tubo de Bourdon, que faz a indicação, tá? Você tem toda a parte interna preenchida com líquido, tá? Internamente tá cheia de líquido. E aí, aqui o bulbo, que é essa parte de baixo, ela tem maior quantidade, tá? Então acontece, quando acontece o aquecimento, né? Você coloca fogo aqui, ou você coloca num lugar quente, né? Vou colocar foguinho aqui só para exemplificar. Vai acontecer o quê? Vai acontecer um aquecimento desse líquido e ele vai tender o quê? Vai tender a dilatar. Essa parte aqui do tubo de Bourdon, ela tem uma elasticidade, tá? Então essa parte em C, né? Essa parte em C, na hora que o líquido dilata, devido à elasticidade, ela se move, tá? E quando ela esfria, também se move para o sentido contrário. Então, essa movimentação do tubo de Bourdon, você consegue relacionar através de um jogo de cremalheira e pinhão, que é essa parte dentada aqui. O pinhão é a parte do centro, né? É a rodinha do centro. E a cremalheira é esse dente que fica do ladinho aí. Então, através desse jogo de cremalheira e pinhão, você consegue transmitir essa informação para uma escala graduada, que vai fazer a indicação da temperatura, tá? Internamente ela é totalmente cheia de líquido. Aqui a gente tem um exemplo, um medidor em recipiente metálico, tá? Em que eu tenho aqui o bulbo, eu tenho aqui acabou, fugiu a palavra aqui. Tem o capilar e a parte de indicação, tá? Aqui há outros modelos de tubo de Bourdon que a gente tem. E isso daqui vai afetar o que? Na sensibilidade, tá? O helicoidal ele acaba sendo mais sensível. Esse modelo helicoidal ele acaba sendo mais sensível que o tipo C. Tá? Isso vai depender do líquido que você está utilizando e a aplicação também que você está. Qual que é a variação de temperatura que você precisa? Tem também termômetro à pressão de gás, tá? O funcionamento dele é um pouquinho diferente. O que acontece? Em vez de ser líquido, internamente é gás, tá? E o funcionamento é semelhante. A pressão do gás é que faz a movimentação aqui do tubo de Bourdon, tá? A gente tem um exemplo aqui de termostato aqui do lado, que é utilizado para esse tipo de medição, tá? Aqui tem alguns gases que são utilizados: hélio, hidrogênio, dióxido de carbono, tá? Nitrogênio. Temos também termômetro à pressão de vapor. A pressão de vapor, qual que é a diferença de pressão de vapor e de gás? Tá? A pressão de vapor, você tem aqui no bulbo, você tem um líquido, tá? E esse líquido, se ele sofre aquecimento, ele acaba evaporando, né? Então você tem a geração de vapor. E aí é esse vapor que vai fazer a pressão aqui em cima para fazer a leitura, tá? Então essa é a diferença. Aqui no caso do tipo gás, você só tem gás internamente. No líquido você só tem líquido e aqui no a vapor você tem o líquido e o gás também, que é o vapor quando há o aquecimento, tá? Aqui alguns líquidos que podem ser utilizados, né? Éter etílico, dióxido de enxofre, propano, tolueno, butano, tá? Cloreto de metila. Outro, aqui já não é mais baseado em líquidos, né? Isso daqui é a dilatação do metal, tá?
Isso aqui é medição por bimetálicos. O que acontece? Tá? Um bimetálico, ele tem dois metais diferentes. Nesse exemplo tem alumínio e tem aço. Tá? E acontece, quando você tem essa união de dois metais e ele sofre um aquecimento, tá? Quando o metal sofre aquecimento, ele vai sofrer uma dilatação também. Só que o alumínio e o aço, eles têm coeficiente de dilatação diferente. Então a dilatação de um, por exemplo, vai ser maior e do outro vai ser maior, vai ser menor, né? E e aí acontece, você utiliza essa essa informação de dilatação desses materiais para relacionar com a temperatura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um metal helicoidal, tá? Todo giradinho. E quando ele sofre dilatação, ele acaba, ele acaba se esticando, né? Ou também até a própria dilatação acaba fazendo com que ele tenha um pequeno giro que você pode relacionar aqui com a sua indicação, tá? Esses materiais, além de ser utilizados na medição de temperatura, eles são utilizados também para em relés de sobrecarga. Eu acho que vocês devem ter visto isso na aula de máquinas e comandos. Não é, Isabela? Vocês devem ter visto isso com quem está dando aula de máquinas e comandos, deve ter mostrado o relé de sobrecarga, comentado sobre esse princípio da dilatação metálica aí para proteção. Tanto ele como o disjuntor também. O disjuntor tem um par bimetálico que é utilizado para proteger contra a corrente de sobrecarga. Corrente de sobrecarga é uma corrente acima do normal que vai passar sobre o disjuntor. Dentro dele também tem um material bimetálico que sofre dilatação quando passa corrente elétrica. Então, se a corrente é muito grande, a dilatação vai ser tão grande, ele vai encurvar tanto que vai desligar o sistema. Tá? Então, é também utilizado em sistemas de proteção, tá? O par bimetálico, para correntes, vamos falar assim, uma situação mais lenta, né? Em que a corrente está passando de forma mais excessiva sobre esse material. E aqui na temperatura, essa dilatação, essa curvatura também é utilizada para que a gente consiga fazer a monitoração da temperatura. Depois a gente tem a medição de temperatura com termopar, tá? Esses elementos que eu trabalhei até aqui no bimetálico, tá? Esses medidores que eu trabalhei, eles são trabalhados de forma mais local, tá? Agora, a medição de temperatura com termopar, ela permite você ter uma transmissão de temperatura com uma distância maior, tá? Então, acontece, o termopar, ele tem dois cabos, tá? Ele é formado por dois cabos, dois condutores diferentes, tá? Então, então, aqui em cima é uma liga metálica, tá? Vou dar um exemplo aqui que não está relacionado é só para exemplificar. Então, vamos falar que essa liga metálica aqui seja alumínio, tá? É só para a gente entender. E aqui, essa outra liga metálica é um outro material. Vamos falar assim que seja, por exemplo, aço, tá? É só um exemplo. Então, acontece, o termopar, ele é um par de cabo que ele é soldado aqui na ponta, tá? Por duas ligas metálicas, você tem duas ligas metálicas diferentes, tá? É basicamente isso. São duas ligas metálicas diferentes que é soldada na ponta. Onde acontece essa solda é chamada junta de medição,
tá? Ou também junta quente. É onde é a junta que você vai utilizar para realizar a medição da temperatura. E a junta que não é soldada, que vai ligada ao equipamento, tá? É chamada junta de referência, ou também junta fria, né? Então aqui ele está mostrando um esquema de utilização do termopar, tá? Em que você tem o termopar realizando a medição, tá? Você tem aqui um bloco de ligação que pode ser um parafuso que está conectando o termopar com esse cabo de extensão. E esse cabo de extensão nada mais é do que uma liga metálica que pode ser feita do mesmo material do termopar ou de uma liga que dá uma compensação na questão da temperatura, tá? A gente já vai ver isso mais para frente. No caso, quando é extensão, é o mesmo material do termopar. Quando é compensação, é uma liga metálica diferente, mas que acaba trabalhando bem com a liga do termopar, tá? E aí essa liga, esse cabo de extensão chega até o nosso equipamento de medição. Então, uma forma tradicional de utilizar os termopares aí, tá? Então, como que é o princípio de funcionamento do termopar, tá? Por que que ele é utilizado, tá? Então, o principal efeito, né, para utilizar o termopar como sensor de temperatura foi devido às descobertas do efeito termoelétrico de Seebeck. O que Seebeck acabou descobrindo, tá? O que aconteceu? Ele pegou duas ligas metálicas diferentes, aqui a liga chamada de A e a outra liga chamada de B, tá? Ele uniu essas ligas em dois locais diferentes, tá? E aí o que o Seebeck fez? O Seebeck colocou ele colocou esses pontos em que ele uniu em temperaturas diferentes. Vamos falar assim, que aqui ele colocou em 80 graus e aqui ele colocou, por exemplo, em 30 graus, tá? Então aqui ele colocou em 80 e aqui em 30. O que ele percebeu? Quando ele colocou esses pontos, né, em que ele uniu os dois cabos diferentes, em temperaturas diferentes, ele percebeu o surgimento de uma corrente elétrica. Começou a circular uma corrente elétrica nesse cabo, tá? E aí quando ele mantinha esse cabo, essas duas juntas, né, sobre a mesma temperatura, vamos falar que aqui ele deixou em 30 graus também, não tinha essa corrente elétrica se movimentando, tá? Então Seebeck acabou descobrindo, acabou percebendo isso, que em temperaturas diferentes, essas duas pontas onde aconteceu a união, surgia uma corrente elétrica, tá? Outro estudioso dos efeitos termoelétricos é Peltier, tá? O que Peltier fez, tá? Peltier ele manteve as duas pontas na mesma temperatura e colocou uma bateria no meio. É claro que a bateria vai fazer o quê? Surgir a corrente elétrica. A bateria vai alimentar essa corrente. Só que ele percebeu que mesmo que as duas juntas estivessem na mesma temperatura, um lado havia um aumento de temperatura, tá? Então havia um aumento, e do outro lado havia uma diminuição da temperatura, tá? Então ele percebeu isso quando ele utilizou uma fonte colocando mesmo que estivesse as duas juntas no mesmo local, tá? E aí acontece. Também a gente tem Thomson, tá, que estudou os efeitos termoelétricos, e Volta, que acabou estudando.
E aí esses efeitos descobertos por esse pessoal deu origem às leis termoelétricas, tá? E aí, vamos lá. A primeira lei, lei do circuito homogêneo, tá? O que que ela diz, tá? Então aqui, ó, que essa lei do circuito homogêneo diz? Ela diz o seguinte: você tem esse ponto T1 e esse ponto T2. É o ponto em que estão unidas essas duas ligas diferentes, tá? O que acontece? Se T1, tá? Ela tem uma temperatura, vamos falar assim, que aqui esteja em 80 graus. E aqui em T2 esteja em 30 graus, tá? Que vai acontecer? Vai acontecer que surge a corrente elétrica. Só que surge essa corrente elétrica, se surge a corrente elétrica, significa que existe uma tensão, né? Existe uma diferença de potencial, tá? Então vai surgir essa diferença de potencial nos cabos, né? Na hora que você pegar seu multímetro, né, seu voltímetro e pegar e medir a tensão elétrica, se existe corrente elétrica, existe uma diferença de potencial. Você vai conseguir medir uma diferença de potencial entre os dois cabos, tá? Só que acontece, essa diferença de potencial, essa voltagem que você está lendo, porque os cabos estão em diferentes temperaturas, né? Um está em 80 e outro está em 30, fazem surgir essa diferença de potencial. Só que assim, e as temperaturas no meio do caminho? Então você tem aqui um cabo grande, né? E vamos supor que tem um ponto do cabo que está aqui, vamos falar assim, não esteja exposto nem a 80 nem a 30, está exposto em 50 graus. Aí lá o outro cabo está exposto aqui no meio do caminho a uma temperatura de 60. O que essa lei de circuito homogêneo diz? Ela diz que essas temperaturas no meio do caminho não interferem na tensão que é gerada. Que essa tensão que é gerada aqui, ela depende somente dos pontos em que ocorre a união dessas ligas metálicas. Então a temperatura que está aqui no meio do caminho não importa. Ela não vai interferir no resultado final da tensão gerada, tá? Isso para medição é importante, porque se você tivesse interferência da tensão que é gerada por causa das temperaturas no meio do caminho que está no cabo, isso seria um problema para realizar a medição, porque você não teria padronização. Mas essas temperaturas que vamos falar assim, que estão agindo sobre o cabo entre o ponto de medição, ponto T1 e T2, essas temperaturas não interferem. O importante é o que? É a temperatura no local em que esses dois cabos estão sendo utilizados, tá? A lei dos metais intermediários, o que ela diz, tá? Então acontece, se você coloca aqui, por exemplo, um metal diferente, né? No caso aqui, vamos falar assim, nesse primeiro circuito, você só tem a liga A e a liga B. Aí você vai lá e coloca uma liga C no meio do caminho, tá? Será que ela vai influenciar na tensão que é gerada, né? Sobre esses cabos, tá? Isso vai depender do quê? Quando você faz isso, né? Se, por exemplo, aqui, ó, se a temperatura no ponto T3 aqui, ela for igual à temperatura no ponto T4, a tensão que é gerada aqui em E1, ela vai ser igual à que é gerada aqui em E2, tá? Se essas temperaturas forem iguais. Então, esse cabo entrou, né? Se conectou esse cabo aqui. E aqui você vai terminar de conectar a mesma liga, né? Ela não vai interferir se ela estiver sobre a mesma temperatura. Agora, se T3, vamos supor assim,
né? Vamos falar assim, se T3 está em 60 graus e aqui T4 está em 30, aí você tem um problema. Então, e aí acontece, a tensão E1 vai ser diferente da tensão E2. Essa tensão aqui que você está lendo vai ser diferente dessa que você vai encontrar em E2 aqui, né? Com a colocação desse metal. Então, esse metal não vai interferir se ele estiver sobre a mesma temperatura. Por isso que aqui em cima na imagem, tá? Nessa imagem aqui, ó, a gente tem aqui esse bloco de ligação, tá? Esse bloco de ligação, normalmente ele é de cobre, né? São os parafusos ali que fazem a união do cabo. Só que ele não vai interferir na tensão que é gerada, porque no final você vai utilizar o termopar para ler uma informação de tensão, e essa tensão você vai relacionar com a temperatura. Então, como esse ponto de ligação vai estar numa única temperatura, esse bloco de ligação, não tem problema nenhum, né? Que é só um parafuso que você vai conectar os dois cabos, e então ele vai começar e terminar no mesmo ponto, então assim, não vai interferir, tá? E a última lei é a lei das temperaturas intermediárias, tá? Então, o que acontece, tá? Aqui dá um exemplo, ó. Você tem um termopar, né? Você tem um termopar aqui, que uma ponta está em 24 graus e a outra ponta está em 538, tá? Ele vai gerar uma tensão devido a essa diferença de temperatura, né? Então, como um ponto está em 538 e o outro está em 24, há essa diferença de temperatura, há esse gradiente, ele vai gerar essa tensão E1. E aí aqui embaixo você tem dois termopares, né? Termopar 1 e o termopar 2. O termopar 1, ele tá pegando de 538, ele está pegando aqui a temperatura 538 e a temperatura 38 graus. E ele está gerando uma tensão E2. O outro termopar, ele está pegando de 38 graus até 24. E ele está gerando outra tensão. Só que na hora que você somar E2, né, com E3, ela vai ser igual a E1. Tá? Ela vai ser igual a E1. Então isso daqui na prática é útil para quê? Para o caso do cabo de extensão que a gente viu lá em cima. Né? Vamos falar assim que o ponto de medição, né, em que você vai estar utilizando seu termopar, ele esteja longe onde está o seu medidor. Tá? Então, o que acontece? Você pode utilizar um cabo de extensão que seja feito da mesma liga metálica para que chegue até o seu medidor. Tá? Porque você vai conseguir ter a geração da tensão elétrica necessária para conseguir medir qual que é a temperatura nesse ponto. Tá? Então, então, por isso que ele está colocando essa colocação aqui da lei das temperaturas intermediárias. Tá? Então, basicamente, o que acontece? No termopar, quando você tem diferença de temperatura, você tem geração de tensão elétrica. E aí foram construídas várias ligas metálicas. Né? Cada liga ela tem uma relação de milivoltagem, que é a tensão que é gerada no termopar, com a temperatura. Então você tem a liga B, você tem a liga S, tem a liga R, que são vários metais diferentes, e aí cada um deles tem uma relação de milivoltagem com temperatura diferente. Tá? Então naquela imagem do termopar, essa tabela que está mostrando aqui, essas correlações de temperatura dos termopares,
ela foi feita como, tá? Considerando que só a junta de referência, que ela estaria numa temperatura de 0 graus, tá? 0 graus Celsius. E aí aqui a junta de medição exposta a essas temperaturas diferentes aqui. 200, 400, 600, 800, 1000, até 1800, tá? E aí com essa junta de referência a 0 graus, foi verificado qual que é a milivoltagem, né? Então foi pegando e aí verificando qual que é a milivoltagem gerada conforme essa junta de medição foi sendo exposta a diferentes temperaturas. E foi construída essa tabela, tá? Eu acho que por hoje tá bom. Eu quis chegar aqui até em termopar porque eu estou pensando em fazer atividade com termopar na próxima aula, tá? Por isso que eu vim aqui. Normalmente na escola eu pararia nessa primeira parte e deixaria termopar para outro dia, tá? Mas eu quis vir até termopar porque o exercício que eu pretendo trabalhar em sala de aula envolve termopar, que eu estou pensando em trabalhar. Vamos ver se vai dar certo, tá? Deixa eu ver se eu já tenho pronto aqui, pessoal. A atividade. Eu acho que eu já devo ter pronto. Deixa eu ver se é essa daqui. Beleza, essa atividade que eu vou passar para vocês. Depois eu vou passar para vocês no Moodle, tá? Essa atividade. Eu já deixei a relação, tá? De conversão de temperatura, de escalas. E aqui é um exercício de conversão de escalas, tá? Você tem aqui Fahrenheit para Rankine, graus Celsius para Rankine, Fahrenheit para Celsius, Rankine para Kelvin, tá? Então é só um exercício de conversão. Eu vou colocar esse exercício para vocês como exercício da aula de hoje. É bem tranquilo, tá? Como atividade. E aí na próxima aula eu pretendo trabalhar com termopar dentro do laboratório. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou pensando aqui como que eu vou fazer isso, tá? Mas não vai ser uma aula comprida, tá? Não vai ser uma aula tão comprida assim. Vai ser uma aula, diria até que rápida. Só que o pessoal que vai ficar em casa também eu vou passar uma atividade relacionada ao termopar, tá? Para estar fazendo. Então, quem não fazer na escola, faz em casa. Ok, Isabela? Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrando a aula por aqui. Parece que a Isabela acabou caindo. Mas vai ser isso para quem for assistir a aula depois gravada. Pessoal, obrigado e até a próxima.